os autores de Pastor Eliseu? Eu queria começar por onde o pastor Isaac começou, que não há essa diferenciação. Peraí, pastor Isaac, não há nenhum texto na Bíblia que separe os dons extraordinários de ordinários. Os mesmos textos que falam língua, apóstolo, fala sobre o mestre, o profeta e o operador de milagre. Capítulo 12, versículo 29. O texto, em um versículo só, coloca o que os sensacionistas dizem de dons ordinários, que é mestre, pastor, mas no próprio texto tem operadores de milagres, então não tem como separar. Porém, a separação que eu fiz é 1 Coríntios 12, fala sobre a profecia. Efésios 2, fala sobre os profetas, que são fundamentais, na linguagem de Paulo, versículo 20. Fundamento dos apóstolos e profetas. É diferente de 1 Coríntios capítulo 12 e 14, e eu vou dar só um exemplo. Aí eu pergunto ao pastor Isaac e aos sensacionistas, meus irmãos que estão assistindo. Nós poderíamos falar que a palavra de Deus como fundamento doutrinário veio de quem tem o dom de profecia? Não, jamais. Isso não é sensacionismo, isso é Bíblia. O próprio Paulo, quando trata das profecias na igreja em Corinto, ele diz assim: veio a palavra do Senhor de vocês, dos profetas do Antigo Testamento, vieram, principalmente os que deixaram os escritos. Mas ele diz, se tratando de profecia agora, quem quiser rejeitar isso, que rejeite. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor, versículo 37. O que ele está dizendo é, se você tem um dom de profecia, suas palavras não são doutrinárias, suas palavras não são mandamentos do Senhor. Os profetas que escreveram, sim. Os profetas de Efésios 2, o conteúdo deles são mandamentos. De quem tem um dom de profecia, o próprio Paulo diz, o que eu escrevo é mandamento. O que vocês falam, não. 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou ela veio somente para vós? Para os profetas, sim. Para quem tem um dom de profecia, não. Mas ele conclui. Se alguém quiser ignorar isso, que ignore. Você não é profeta coisa nenhuma. 39. Portanto, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Procurar com zelo profetizar é você reconhecer que você tem simplesmente um dom de profecia. O versículo 29, claro, a gente tem que ouvir quem tem um dom da profecia, como eu já disse no início do nosso debate. É num contexto de igreja. Claro que tem o espantalho por aí, o camarada tem o dom de profecia, ele pensa que ele tem um ministério pastoral. Não é assim. O cara mete óleo de peroba na cabeça, coloca a placa Poleiro dos Anjos, dá desconto no dízimo, abre igreja e começa a atrair as pessoas pelo seu dom de profecia. Então aí nós temos, irmão, um falso pregador com falsas profecias, gerando falsos crentes, porque ele já está sendo soberano sobre o dom, ele está controlando o dom. Isso não é bíblico. Como eu já disse, é no contexto de igreja. O cara profetizou, diz o versículo, capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 26. Tem profecia, tem revelação, tem interpretação, tem língua. A língua interpretada para nós pode servir como uma profecia, uma palavra de edificação. O texto diz que a igreja deve julgar. As profecias dos profetas fundamentais, a igreja não tem que julgar, tem que se submeter. Agora, quem tem o dom de profecia, a igreja vai julgar, vai analisar. Por quê? Porque o dom da profecia não tem o mesmo peso das Escrituras Sagradas, senão Paulo não mandaria os irmãos em Tessalônica analisar as profecias, não rejeitá-las e reter o que é bom.